Existe uma compreensão que a matéria ela vai exercer um efeito sobre o meu todo e que quando nós falamos da diminuição da minha lucidez devido a estar no corpo de carne, da minha inteligência e mesmo da minha capacidade de amar, por estar presa num corpo de carne, aqui nesse orbe, isso tem a ver com percepções que, enquanto um cuidado que preciso ter, não posso considerar que essa matéria terá a voz final sobre mim. Daí, se o hormônio que eu produzo tem uma alteração e dificulta a minha concentração, ainda assim eu permanecerei livre para ter uma ascendência sobre essa alteração hormonal e realizar um caminho onde, mesmo que uma substância no meu organismo me ofereça uma limitação, uma dificuldade, uma alteração bioquímica, quanto mais adiantado o meu espírito for, melhor eu suplanto isso. Consigo fazer valer a minha vontade. E essa é uma questão delicada, visto que o defeito que eu trago e a prova que eu viva tem a ver com um tipo de congramatura onde vai apresentar alguma dificuldade para o meu espírito, aquela situação. Normalmente, ao considerarmos o defeito e a paixão dissolvente que possa trazer, e que per si vai me trazer um suor para poder suplantar isso. E quando se fala especificamente na prova, à medida que o meu espírito deseja muito sair bem sucedido daquilo, eu vou conseguindo fazer essa vitória sobre alguma ingência daquilo que experimente. E quando nós falamos especificamente no serviço da leira mediúnica, em que nós estamos numa faina que pede uma análise sutil daquilo que nos chega e uma devolutiva melhorada para a nossa intervenção naquilo que ocorra, isso vai estar ligado a um cosmo mental que precisa oferecer para essas energias
e que tem a ver com o intercâmbio que acontece entre desencarnado e encarnado, e que estará a requestar de mim uma leira predisposta para o equilíbrio, em que tem condição de analisar a interação que esteja tendo e focar naquilo que preciso melhorar e tecer um músculo moral que vai me dando condição de uma estabilidade que me diga que dá para seguir. E essa questão é curiosa, visto que quando um trabalhador da seara mediúnica perceba que não está conseguindo se manter moralmente a nível daquilo que é pedido dele e que está tendo deslizes importantes, nós precisamos ter essa humildade de reconhecer que aquele tipo de trabalho está acima da nossa condição por hora, pedir um afastamento e nos recompormos com aquelas situações onde houve queda, para que possamos retomar aquilo que é feito. Naturalmente que estamos comentando aqui de uma questão importe a todos nós na pauta da nossa tendência e dos deslizes que cometemos, porque isso é inevitável. Não estamos numa esfera de perfeição e nem de angelitude. Estamos numa condição de falibilidade e na pauta da minha vigilância, do meu cuidado, ao perceber um pequeno deslize, eu já vou e corrijo aquilo para não virar um grande deslize. E nesse empreito vai acontecendo de que mesmo na luta para vencer a mim mesma, eu dou continuidade àquele trabalho que realizo, porque à medida que eu sigo com ele, que eu vou sendo curada, porque estou sendo encontrada pela cautela e pela correção a tempo hábil. Mas se por um descuido eu venho a ter um deslize importante e perceba que não encontro meio de resolver aquilo de pronto, de reparar, que vai demandar um tempo maior para reencaixar aquela situação, como ocorrera com um dirigente de um centro espírita que era casado e, por um descuido, um lapso, houver um envolvimento dele com uma jovem que também militava nesse mesmo centro, e ele percebe que algo estava alterado quando vem a fluxo que ela estava grávida dele. E ele opta por se afastar da dirigência desse centro
porque uma situação dessa requereria dele uma rearticulação de peça que ia demorar e demandar uma certa energia, tempo, para que as coisas fossem recolocadas no lugar. Então, houve ali uma queda, enquanto uma infidelidade que aconteceu por ele ser casado, e numa conversa que houvera tido com a esposa, resolveram por se separarem, e ele passou a ir morar com essa moça. Então, eles se acertaram, mas isso demandou toda uma rearticulação, que como não seria possível resolver a queima-roupa, em que posso mexer alguns pauzinhos, ter algumas deliberações baseada na prece, no discernimento, e aquilo então ser reparado e poder dar seguimento, precisaria que ele interrompesse, porque não era esse o caso, de fazer ao mesmo tempo a recomposição do deslize e da falha, e demandaria todo um esforço conjunto aí dele com essa moça para que fosse reparado o erro cometido. Inclusive, havia tido da parte dele para ela a proposta de um aborto, então ele já estava sob um efeito obsessivo. E quando é assim, a entidade da sombra tem espaço para insuflar e dizer o que deve ser feito, e acaba que, se não fosse ali até a psicosfera daquele centro dos bons espíritos auxiliando, poderia ter descambado uma situação pior, como do infanticídio, que é o aborto, que com o beneplácito de Jesus não veio acontecer, e eles puderam ter esse filho de forma regularizada. Isso mostra que, seja a atividade que eu esteja realizando, aquilo que eu me propus a dar seguimento, eu preciso estar atenta a mim mesma se eu estou dando conta moralmente daquilo. Naturalmente que, numa sobrecarga energética e mesmo na dificuldade que possa experimentar, que faz parte da marcha das doações, renúncia, que o serviço me pedirá, se faço essa associação que estou dando conta, naturalmente que pela assistência dos bons espíritos, porque eu entregue a mim mesma, cai num buraco que, se não tiver, crio ele. Mas, com a assistência dos bons espíritos, podendo conectar com a minha vigilância, boa vontade, ânimo, é possível aquele trabalho dar um segmento e poder ser usado por Jesus para auxiliar quem precisa. E isso, então, eu vou podendo me fortalecer e seguir na fidelidade a que me propus. Mas aí é que está. Se há alguma intermitência moral da minha parte, se eu percebo que eu não consigo resolver de pronto aquelas hecatombes morais que possa estar imiscuída, é uma atitude sensata recuar para a resolução imprescindível, porque a primeira voz que vem de nós é o testemunho. É a energia que eu transmito, mesmo que eu não fale uma palavra. A energia que eu emito, a imagem que eu deixo para o outro, é que tem a preponderância. E
Em sendo assim, vai dizer de uma cautela e, ao mesmo tempo, de preparos que importa que eu vá fazendo comigo para uma gabaritação moral ingente. Que vai me dando um fortalecimento. Em sendo assim, no desejo e no empenho daquilo que sigo, vou estar conseguindo uma rearticulação, inclusive perispiritual, física, que me auxiliará naquele desiderato. Se considerarmos a atitude de Jesus conosco, que se fez pequeno para nos elevar, e que a cada falha nossa recebe energeticamente a agressão disso, porque não se aparta de nós, e usa isso para nos alertar a necessidade de nos burilarmos, fica patente que na atitude de servir o meu entorno, eu me engajarei com algo que exigirá de mim, que pode ser agressivo, até mesmo porque serei perseguida quando sigo após Jesus, mas que desejarei viver para que alguém seja aliviado. E o cristão, ele recebe bofetada de todo lado. Nós não temos um inimigo do trabalho que nós realizamos com Jesus, são vários. É uma legião que tenta me parar, me arrastar pela minha fraqueza. Porque aí tem como entornar aquela queda minha na minha face e me obrigar a deixar o que de bom estou realizando, mesmo que momentaneamente. E mesmo que nós possamos pegar alguém como exemplo e seguir aquela pegada, o processo de conversão de caminho com Jesus, ele é individual e solitário. Eu posso ter uma multidão naquele centro espírita que me auxilie, com testemunho de cada qual, com a palavra que é dirigida, com a reflexão, mas precisarei encontrar o que é pedido de mim por Jesus e o que preciso viabilizar para dar conta daquele serviço.
e mostra que esse espectro, ele é privado. Daí, o testemunho daquele que saiu bem-sucedido dessa empreitada vai reverberar, estará disponível para que eu use na minha caminhada, mas precisarei encontrar dentro de mim o roteiro daquilo que me lembra aspectos aos quais me comprometi antes de vir e dos quais preciso desincumbir da melhor forma possível, no limite da minha força. E em sendo assim, essa tendência que nós temos de confundir a linha comum e abeberarmos da alienação, esse campeio da violência livre nos chama para controlar nosso instinto agressivo e para superar nossas paixões dissolventes. Visto estarmos imiscuídos em poderosas obsessões coletivas que pipocam a toda parte, que vão influenciar as coletividades, tanto à guerra como ao prazer desenfreado sentido. Conforme ocorre na região ali da Ucrânia, que precisa ser feito um acordamento para a interrupção de bombardeios que ocorre ali, e nações que poderiam ter uma voz importante para oferecer auxílio e sustar a situação, insufla um armamentício para a continuidade do conflito. Mesmo em Israel, que houve aí um acordo de interrupção dos bombardeios com a faixa de Gaza, mas que é na calada orientada a ter o armamento para usar a qualquer sinal, e proteção de chefias de Estado de esquerda que vai valorizar o preconceito, a intolerância, as facções. E isso desemboca para a rede social. O Twitter teve a sua compra há um tempo por um bilionário e de lá para cá mais do que duplicou as orientações racistas, preconceituosas, homofóbicas, em que minorias se tornam alvo de ataques de todo jaez, e que estará a dizer da nossa derrota diante de nós mesmos. Visto que, quando eu desenvolvo tolerância, bondade, compaixão, mostra que eu estou conseguindo viver em harmonia dentro de mim. E isso então extravasa para o coletivo. E é esse sair do lábio para o coração, onde a fé desesteriliza e vai testemunhar estes interesses, essa caridade. E nós estamos envolvidos por senhas de acesso ao bem-estar momentâneo nos campeonatos de futilidade,
que vai dizer da nossa derrocada diante de nós mesmos. Por isso, até mesmo a tentativa de auxiliar, ela encontra resistência e taxação. Mas a questão da vontade de fazer aquele preito é que vai dizer de abraçar o que me compete e de sintonizar com os bons espíritos pelo sentimento semelhante que vai me capacitando. E talvez porque é um caminho solitário mesmo, que às vezes nós nos perdemos naquilo que é falado em torno de nós, referente a essa humildade, de reconhecer que entregue a mim mesma eu caio, mas que sintonizado com Jesus é possível realizar o que preciso. E essa sintonização, ela tem a ver com sentir como ele sente, que é o símile que conecta pela lei de afinidade. Em sendo assim, desejar o amparo de Jesus é sentir como ele sente e agir como ele age. Não nos iludamos, nós seremos desafiados pelas nossas fraquezas, tentados, e esse enfrentamento tem a ver com energias que precisaremos despender para conseguirmos a nossa recomposição, o nosso avanço. E em sendo assim, o que tiver por trás daquilo que estou realizando é que vai mover o que conseguirei alcançar. Por isso que se houver alguma pretensão do meu ego, eu estarei fadada à derrota, antes mesmo de começar. E nós vivemos um momento em que jovens e adolescentes, aos milhares, se mutilam, se autoferem, por não estar em padrão de beleza, de inteligência, que percebe em torno de si, seja numa rede social, na rua, na academia. E multiplica-se devido a isso o transtorno, estima-se que 1 em cada 2 pessoas, em torno de 4 bilhões de humanos, desenvolverão algum tipo de transtorno. E isso diz é de nós mesmos, conforme faláramos, do cuidado que temos que ter com o nosso processo, visto que um insignificante, um inócuo descuido pode comprometer a minha moral. O que tenho conseguido fazer até aqui. Por isso que ocorre de
percebermos essa influência na modelagem cultural da nossa emoção, do nosso pensamento. E diz que se desejo ter saúde emocional, moral, eu não posso viver em função da fantasia e da ilusão de alguém. Em sendo assim, vai dizer de um status quo onde é dito para mim que não poderia fazer parte de tal grupo, seja de profissional, de milícia religiosa, de uma ideologia, e que sou excluída de ser enquadrada uma pessoa de bem, devido ao fato de não ter participado de algo que é valorizado por aquilo que é preliado ali. Mesmo que isso implicasse em ser infiel à minha consciência. E diz que, ao escolher aquilo que elejo, consoante o ensinamento de Jesus, caridade em ação, posso ser rechaçada e considerada louca, mas vou permanecer firme e cuidadosa para que eu esteja com um plasma mental saturado de beneplacia, luz, mormente na mediunidade ostensiva, mas no trabalho que venhamos a realizar, mesmo porque o trabalho do bem, ele não está circunscrito a tal religião, a tal tipo de atividade, a tal local. Ele é universal desde que exista um coração ingente e desejoso de ajudar. Em sendo assim, vamos apurando uma autorregulação que vai nos permitir captar sinal do externo sutil e traduzir com maior fidelidade, discernimento. E isso é também a necessidade de nos proteger de qualquer dano causado pela presença de força viciada e sombria, que é um compromisso meu comigo. É eu que tenho que fazer esse trabalho e dar conta disso. Não importa o que venha de uma plataforma social, de um livro, de um canal, eu que tenho que ter essa atenção, esse acompanhamento comigo e mudar o canal e desconectar de tal coisa que é falada e priorizar a minha paz, a minha serenidade, que vai me dar a condição de realizar o que preciso. E essa sintonia com o projeto existencial vai nos favorecer a qualidade da nossa presença onde estivermos. Isso beneficiará o próprio trabalho a ser feito, conforme é relatado na revista Presença Espírita, no tópico Mediunidade, Vida Conjugal e a Ética da Diferença, em que vai ser trago à baila a ingência
que é o que nos propusera o próprio Cristo.